irmãos, com essa mensagem, nos harmonizamos. E esse ambiente já foi preparado para receber todos nós aqui presentes. Então, levamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está presente no nosso trabalho da noite de hoje e agradecemos pelo amparo que recebemos e a proteção. Que essa prece vá ao encontro de todos os teus filhos, Senhor, pois só Tu sabes as necessidades de cada um. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes entregue às tentações e livrai-nos de todo mal. E com essa prece, nós damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Quem vai nos trazer a mensagem da noite de hoje é o nosso irmão Alexandre. Que Deus te abençoe e a espiritualidade. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Agradecendo mais uma vez o convite da casa. Estamos muito felizes de estar aqui. A gente sempre agradece o nosso irmão e professor Sotamiro, que nos traz essas oportunidades e nos oportuniza também de dividir o conhecimento dele conosco lá no nosso grupo. Muito obrigado mesmo por tudo. Gratidão é a palavra correta a todos vocês. E bom, mas nós recebemos um convite para aqui estar com vocês para falar mais uma vez sobre o Evangelho. A ideia de falar sobre o Evangelho, especialmente nesse capítulo que me tocou, não é trazer novidades, não. O Evangelho tem que trazer reflexões. O que está dito há mais de 2000 anos. O que Kardec nos trouxe há mais de 150 anos. Então, novidade não tem. Tem a reflexão necessária, a reflexão diária. Orai e vigiai. Ou seja, temos que estar sempre, diariamente, atentos. Santo Agostinho nos dizia que a gente tinha que fazer uma reflexão diária sobre aquilo que fizemos. Ou seja, a vivência do Evangelho ela é diária. E eu vou trazer para vocês um tema que está ali, que é sobre a cólera, que tem tudo, mas tudo a ver com orar e vigiar. Porque se nós não nos vigiarmos, se nós não nos orarmos, naquela oração que muitas vezes vai ser necessária nesse momento, aquela simples oração de contar até 10, nós podemos cair na cólera por invigilância. E as consequências podem ser desastrosas. Então, nesse capítulo, nós falamos sobre bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Ou seja, o título do capítulo, é para falar sobre a mansidão, sobre aqueles pacíficos, aqueles que buscam a ciência da paz, aqueles que agem para mudar o mundo e transformar o mundo dessa maneira. Mas nós temos que falar do outro lado, que é a cólera. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Essa é a promessa. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha como começa o capítulo. Quando nós falamos em mundo de regeneração, são aqueles que herdarão essa terra de regeneração. Aqueles que estarão no outro estágio dessa mudança de terra. Essa nova terra que é prometida para nós, que estamos no mundo de provas e expiações, é o mundo de regeneração. E quem possuirá essa terra? Os brancos.
Este é o objetivo que devemos nos tornarmos brancos, suaves, dóceis, obedientes. Bem-aventurados os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus. A esses pacíficos e não passivos, a esses serão reconhecidos como filhos de Deus, aqueles que buscam seguir a Deus. Fato seja feita a vossa vontade e não a nossa. É isso aí. Muito resumidamente. Então, feita essa contextualização, para saber em qual capítulo que estamos, nós vamos para o primeiro item, que é a citação que Kardec vai falar, vai nos trazer para introduzir o assunto. Acho que eu vou ler por aqui, que para mim fica mais fácil. Sabeis o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá a condenação do juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá a condenação pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Meus irmãos, quando Cristo nos coloca essa situação, essa passagem, vocês viram que ele coloca no mesmo nível, com a mesma punição. Olha só: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação do juízo. A cólera foi tão reprovada pelo Cristo quanto o crime de homicídio. Então não há justificativa para a cólera. Esse é o nosso dia a dia. Não. Estamos sujeitos à cólera? Sim. É justificável? Não. A reprovação, ela é direta. Mas Kardec vai nos compilar, e o que seria só o raca, né? Para a gente voltar um pouquinho antes, quando ele fala em raca, o que seria essa acusação, né? Ele vai dizer aqui, não trouxe a carta, mas raca era uma ofensa em que dizia que o irmão não tinha capacidade, não tinha discernimento, não é? Então era uma ofensa que era dita aos irmãos, aos outros, e era dita cuspindo no chão. Era para ser ofensivo mesmo. Tá? Nós vamos a cólera. Kardec ele vai ser tão preciso, quer dizer, o Kardec não, o Espírito protetor que nos traz essa mensagem, ele é tão preciso que nós temos que comentar em cima do que ele diz, porque os textos são muito, muito explicativos. Às vezes a gente busca vários outros argumentos, mas nesse caso é perfeito, tem que ser dito. O orgulho vos induz a julgar mais do que sois, a não supordes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerar ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos a cólera. Não há, meus irmãos, outro motivo para a cólera a não ser o orgulho ferido. E o que seria o orgulho? Um excesso de amor próprio. Você se sente mais do que sois. O amor próprio é necessário. A gente tem que se amar,
para amar ao próximo como nos amamos. Agora, quando a gente deturpa esse amor, quando esse amor ele é doente, quando ele se entrega àquele amor direcionado ao próximo, ele vira o ciúme, ele vira o sentimento de propriedade. Mas e quando esse amor que tu entrega ao próximo, ele se deturpa nessas paixões? E quando ele se deturpa no amor que tu deve a ti mesmo, aquele amor, amor próprio, ele se deturpa no outro. Você se sente mais do que sois. E qualquer comparação que é feita te irrita profundamente. Te irrita profundamente. Não se aceita isso. Ah, mas não é assim, é só que aquela pessoa realmente me irrita bastante e tal. Não é por aí. Porque se nós nos julgarmos com a mesma régua que nós julgamos o outro, facilmente a gente vai chegar na conclusão que os nossos motivos de desequilíbrio são sim o nosso orgulho ferido. Por isso que antes, Kardec nos trouxe nesse capítulo a obediência e a resignação. Para depois nos falar que se a gente não tiver resignação, não tiver paciência, não tiver abertura, ou seja, não estivermos livres ou mais distantes desse orgulho, qualquer comparação vai nos trazer. Quando a gente se desequilibra no trânsito, é porque a gente não aceita que aquele cidadão que te dá uma fechada, ou que está correndo mais rápido que você, ou que está mais lento, entende que as prioridades dele de andar mais rápido ou andar mais lento são superiores à tua, porque ele está pensando só nele. Aí tu te irrita, pois o cidadão não anda, ou esse cidadão quer passar por cima de todo mundo. É porque tu te coloca a tua concepção de tempo, ou aquilo que tu tem desejo de tempo, mais importante do que os outros. Tu não quer saber se ele está andando rápido demais porque ele está com uma pessoa passando mal no carro. Tu quer passar por cima de todo mundo. Ou tu não está pensando que ele está com uma pessoa doente que não pode andar muito rápido ali, passando, que tem que andar devagar, ou com uma criança, ou alguma coisa, outro, um objeto que ele não pode quebrar, então ele está andando devagar, mas esse cara não anda, parando todo mundo. É porque tu só está vendo as tuas prioridades. E tu não aceita que tu compare com as tuas prioridades, senão tu te irrita. E aí acontece o que? Tu te entrega a cola. E aí tu sai xingando a pessoa também, não entende qual os teus motivos, já está xingando. E de vez em quando acontece as maiores desgraças que nós temos hoje, devido à cólera estar onde? No trânsito. O Haroldo estava vendo uma palestra dele, ele contando, acho que foi a palestra que ele fez aqui, agora há poucas semanas atrás, que ele contando a história do primeiro júri dele, eu acho que foi nessa palestra, o primeiro júri que ele fez como juiz, que era de um médico famoso da cidade. Aí num acidente, numa fechada de trânsito, ele indo salvar ou indo fazer um parto, corta, ele desce do carro, discute com a pessoa, volta no carro, dá 3 tiros e acabou com a vida dele. Por quê? Qual o outro motivo? Porque se ele não achou que a situação que ele estava ali era mais importante do que o outro. E ele não admitiu que o outro não desse passagem por ele. Se entregou à cólera e, como diz o próprio homicida, acabou com a vida dele. Orai e vigiai. Mas não é perfeito, me parece perfeito a colocação desse espírito. Ele prossegue. E em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. A natureza bruta, os objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar a sangue frio, o que teria medo de si próprio, o bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá aos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpriria esforçar-se para vencer um pendor que o torna objeto de piedade.
Meus irmãos, quantas vezes nós já nos deparamos com pessoas nesse estado que o Rossandro diz que são sequestrados emocionalmente? A razão da pessoa foi sequestrada, ele está sem razão, está ali fique, né? Como se fosse um balão que encheu, estourou e serve para qualquer lado. E a gente realmente vê aquela pessoa transtornada, não reconhece a pessoa, o olhar, aquela boca tremendo, a pessoa fora de si. E quem está mais de longe ainda olha assim, mas olha só que besteira aquela pessoa está fazendo. E quem fica mais de longe ainda com mais, vai dizer, vai ter piedade, vai fazer uma grande besteira. E acontece. E todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso é tão importante a gente estar vigiando os nossos sentimentos. Porque a qualquer momento nós podemos nós estarmos nessa situação. E é simples assim para cairmos nela. Não podemos nos entender acima dessa possibilidade. Todos estamos sujeitos a ela. Basta uma palavra mal colocada. E não, talvez não seja nem aquela pessoa que te colocou mal a palavra. Basta tu já ter dado uma tropeçada quando saiu de casa, depois ter dado uma esbarrada e depois tu cai. Basta tu ter saído de casa já meio atravessado com uma notícia que tu ouviu, ou uma palavra que não foi legal, aí no trânsito alguém te fecha, chega no escritório, alguém já no seu serviço, aquela notícia já não sai muito boa, aí a primeira pessoa que tu encontra que te diz não, tudo aquilo que usou te descarga. Se tu não souber. É fácil? Não. Porque senão nós não estaríamos nessa situação. Para nós não é tão simples assim. Mas é um objetivo que podemos alcançar porque o Cristo nos disse que podemos. Se ponderas que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deverá conter a de que torna infeliz todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer com que sofram entes a quem mais ama? E que pensar mortal se, num assédio de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a vida? Quantas vezes nessas situações a pessoa realmente não pensa e nós vemos os acompanhantes implorando para que ele não cometa a loucura, mas a pessoa está tão transtornada que ela não vê nada, e ali desgraça a sua vida e a vida dos seus familiares, a todos aqueles que rodeiam, por um ato de besteira. E o remorso, aí sim, meus irmãos, o remorso, ele é inevitável. Não há como não. Por isso, nós vamos voltar e vamos comentar um pouquinho sobre a pergunta 906 do Livro dos Espíritos, que vai dizer o seguinte: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas e se tornam más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmo ou para outro. Como força de impulso, mas nunca de governando. A gente perde o controle. Ela é necessária? Não vejo como. Alguns podem dizer que é útil, isso aí é discutível, mas nunca vai ser boa se ela te governar, se ela determinar, se você perder o controle. A gente tem que conviver com as paixões, elas são do nosso nível existencial, mas elas nunca serão positivas quando passarem a nos governar.
Não há como ser diferente. É que nem um carro desgovernado. É que nem essa história que eu falei, vocês tentam encher uma bexiga, tem bastante força dentro, mas se tu apertar assim, ela estoura e sai para tudo quanto é lado. Você não tem controle. Você tem que direcionar a força. A força só tem valor se ela é capaz de ser direcionada. Se ela não tem capacidade de ser direcionada e controlada, ela é uma arma contra você. E aí vem a nossa função enquanto espírito. Poxa, mas Alexandre, nós somos espíritos num grau de provas e expiações, sujeito ao plano de provas e expiações, somos imperfeitos. Em nosso mundo prepondera o mal ainda. Nós estamos sujeitos a tantas situações na vida. E eu caio, apesar de eu fazer aquela reflexão no final do dia, eu digo, poxa, mas hoje eu cometi alguns erros que eu devo corrigir. Será condenado a situação? Não. Nós temos que entender a nossa condição. Não somos perfeitos, isso é uma verdade, nós somos passíveis ou destinados à perfeição possível. O Cristo não se colocou numa condição de que, olha, vocês não vão conseguir chegar até aqui, muito pelo contrário, se vocês conseguirem fazer o que eu faço, muito mais. Ele nos diz que é capaz de vencer, somos capazes de vencer as nossas sombras, as nossas imperfeições, dominar as nossas paixões, aprender e ser os melhores a cada dia. Não foi o Alexandre, não foi o psicólogo, não foi um grande filósofo, mas foi o Cristo, o ser mais perfeito que aqui está. E se alguém tem alguma dúvida sobre a perfeição do Cristo, basta entender que para a história secular ele dividiu a história ocidental em antes e depois dele. Se não bastasse o aspecto religioso dele, só o aspecto histórico dele já dá o tamanho da sua importância. E foi esse ser maravilhoso que disse: vocês são capazes. Vocês vão fazer muito mais. E nos mostrou a cada dia que ele está do lado, sim, daqueles que erram. Não apoiando o erro, mas apoiando a quem erra, que queira se consertar. O Cristo disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam. Mas ele exemplificou isso, é claro que ele exemplificou. Ele não procurou, na sua passagem aqui, se cercar dos sábios, dos puros, das excelências. Não. Ele se cercou daqueles que tinham necessidade e vontade de se melhorar. Quando dizem que ele sentou com os publicanos, ele sentou com os publicanos que tinham vontade de modificar. Olha o que diz Zaqueu. Foi ter com Zaqueu, porque Zaqueu queria modificar-se. Ele escolhe como a primeira escolha, uma das primeiras escolhas dos seus discípulos, um cobrador de impostos, Levi. Mateus, que nos dá o primeiro evangelho que está na ordem ali. Isso não foi o primeiro a ser escrito, mas tá, os escritos de Levi são os primeiros escritos que nós temos de história, por referência. Ele escolheu, mas porque essa pessoa tinha vontade de se modificar. Quando ele faz a cura, ele cura os doentes, ele vai dizer que os doentes têm que se levantar e vir até ele. E depois disso, a tua fé te cura. Mas o que isso tem a ver com isso, Alexandre? Porque nós temos que reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. Todos nós a temos, mas é o esforço de levantar, pegar a nossa maca e ir até o Cristo.
é buscar força para a cura das nossas imperfeições na nossa fé. É acreditar que o Cristo está conosco porque somos sim necessitados. E não achar que no momento de necessidade que cometemos um erro pela qual Cristo nos abandonou. Nesse momento Ele estará conosco, mas Ele pedirá: pega, levanta e vem. Tenha fé que ela será a sua cura. Você é capaz. Nós não podemos nos colocar na condição de vítima. O verdadeiro espírita não se entrega como vítima. Eu sou vítima porque a culpa é desse planeta que eu vivo, de provas e expiações, todo mundo aqui é espírito imperfeito, e aí agora estou aqui nessa situação, Deus, é culpa de Deus porque me colocar num lugar assim, aí só pode dar errado mesmo. A força que nós temos que ver, nós temos que nos esforçar para domar as nossas manifestações, não colocar a culpa nos outros, né? Então, é nesse sentido em que essa frase é colocada de acordo com isso, porque às vezes a gente vai cair sim na cólera, vai cair sim, mas nós temos que nos esforçar para modificar isso. Não aceitar assim, eu errei mesmo, porque olha, também sou um espírito perfeito, mundo de provas e expiações, o que é dar? Não, eu tenho que ter o esforço de modificar, e aí vai acontecer a mudança. Esse filósofo Sêneca tem uma frase, ele tem um livro sobre a ira. Quem não leu e gosta desse assunto, é fantástico. Porque a cólera, a ira, a raiva, o ódio, tudo na mesma prateleira. E ele vai falar sobre a ira, e ele vai dizer o seguinte: olha, o maior castigo por ter feito o mal é o sentimento de tê-lo feito. E ninguém é punido mais severamente do que aquele que se entrega ao castigo do remorso. Se nós soubermos contar até 10, que é a oração no silêncio, e soubermos vigiar para não cair na cólera, nós não vamos entregar a esse castigo. Porque esse castigo, sim, esse é o. E ninguém escapa dele. Sêneca, existe uma, não confirmada, mas uma versão, até quem fala também é o Sandro, mas se procurarem também vão ter as cartas. Dizem que na época ele trocava cartas com Paulo. Seriam 8 cartas que ele enviou a Paulo e 6 cartas que Paulo enviou a ele. E aí, isso aí está escrito em um dos livros lá históricos da época. Um autor cita, e o autor cita o seguinte, que Paulo teria dito que Sêneca deveria ter o mesmo tamanho, a mesma projeção para os seus do que Paulo teria para os cristãos. E se nós lermos Sêneca, Paulo, ele vai ter muitos pensamentos semelhantes, apesar de não ser um cristão. E por que isso? Só para nós relembrarmos, as leis que Cristo seguiu são leis universais, são leis eternas e imutáveis, ou seja, não são leis do Cristo, são leis que Cristo veio nos revelar, veio nos exemplificar. Só que quando ele tinha a nossa condição, as leis eram as mesmas. E quando um dia, quem sabe, daqui a milhões de anos, chegarmos à condição de Cristo, as leis serão as mesmas. Não terão mudado, continuarão sendo as mesmas e servirão para todos os lugares do universo. Por isso podemos encontrar elas em filósofos, em outras crenças, em outras partes do mundo. E de uma maneira bem clara e direta no cristianismo. A cólera é sim uma paixão, é sim um vício em qualquer doutrina que sigam essas leis universais. E a gente tem aquelas pessoas que nos dizem assim, mas a raiva, o ódio me alimenta e me impulsiona.
Eu faço isso, qual é a expressão? Na força do ódio. Daí vou lá e quero tudo. Cuidado. É uma força. Se você direcionar, talvez tire um problema. Mas quem se alimenta de veneno tem as suas consequências. Assim como um viciado diz que fuma certa substância entorpecente para relaxar, para ter um estado de tranquilidade, que não consegue obter sem ela, aquele que toma uma substância para lhe dar uma força que ele não tem, ou para lhe dar um estado de alerta que ele não consegue ter, consegue ter essas situações, mas através do veneno. E as consequências virão. Inevitavelmente. Aquele que para alcançar um objetivo no esporte, para ter uma força mais do que os outros, usa de uma substância entorpecente, consegue ter, momentaneamente. Mas o preço virá. E o preço virá no físico, porque essas substâncias envenenam o corpo, assim como a cólera envenena o corpo. Se você parar para pensar depois daquele momento que você esteve com uma raiva enorme, tu vai sentir o teu corpo ainda tremendo durante muito tempo. Você jogou aquela substância fora do teu campo, eu espírito que eles não conseguem perceber. A mesma coisa acontece com aqueles que se alimentam de substâncias entorpecentes. A mesma coisa se alimenta daqueles que se alimentam da raiva. Temos que cuidar do que nos alimentamos. Se estamos nos alimentando da raiva, do ódio, entendendo que ela nos impulsiona, temos que entender que nós estamos agindo como qualquer viciado em uma substância entorpecente. Trará consequências. Disso não tenha dúvida. E às vezes o uso imoderado dessa substância inconsequente leva à overdose, leva às loucuras que acontecem, aos desatinos, da mesma situação daquele que para tudo tem que ser impulsionado por um sentimento de raiva, de ódio, de cólera. Ah, mas eu controlo. Muitos que já passaram pela overdose e não estão mais aqui também achavam que controlavam uma substância dessa. A cólera, meus irmãos, o ódio, tem sim um dispositivo que te impulsiona. Mas cuidado, ela traz consequências ao nosso corpo, à nossa alma e a todos aqueles que nos rodeiam. Então, fazer as coisas na força do ódio, como se diz, tem as suas consequências e elas não são positivas. Então, era essa reflexão que eu queria trazer à noite sobre esse nosso tema, que é um tema que complementa o que foi dito sobre os brandos e os pacíficos, porque ele traz o outro ponto. Então eu trago a minha gratidão a vocês e vou pedir licença ao Senhor Altamiro para fazer um convite para vocês. Nós lançamos ontem o nosso seminário. Nós teremos o nosso curso de palestrante do Senhor Altamiro conosco lá, né? Dona Lúcia e a Heloísa. Será no dia 18, estão todos convidados, as vagas são limitadas, porque o evento será no CDL de Palhoça, e a inscrição é feita pelo Simpla. Depois eu peço que o Senhor também de repente passe para vocês ali. São todos convidados e peço que compareçam. Será um ótimo local para a gente conversar sobre um outro tema importantíssimo para nós espíritas. Conhece-te a ti mesmo. São todos convidados. Muito obrigado mais uma vez a paciência de vocês, a atenção de vocês e o convite da casa. Fiquem todos com Deus.